Ao voltar no tempo e derrotar o Garou com apenas um soco, dessa forma retirando seus poderes, o Saitama aos poucos começou a ser reconhecido pela sua força. Alguns heróis da classe S já estão de olho nele, e um inimigo iminente, um ser que é ainda mais assustador do que o Garou cósmico, está por vir. E uma organização de paranormais está trabalhando nas sombras. Neste vídeo eu decidi fazer um breve resumo do arco das Irmãs Psíquicas, da mesma forma que eu fiz o resumo do que provavelmente seria a terceira temporada do anime de One Punch Man. E aqui eu estarei contando a história do mangá a partir do capítulo 169 até o 183. E rapaziada, antes de iniciar o vídeo, eu preciso dar um aviso. Eu preciso falar da Brasil TV. Primeiramente, a Brasil TV é um aplicativo para tu assistir séries, filmes e até mesmo animes. Você pode assistir programas de TV e mais de 500 canais, sem falar dos mais de 200 mil filmes e séries. Tudo isso na palma da sua mão. A cada instante, o aplicativo recomenda filmes e séries semelhantes ao seu gosto. E mano, na real, eu adoro Dragon Ball e tem tudo que eu preciso aqui. O aplicativo está disponível para celulares Android, ou também se você quiser na TV da sala, pois com o DLNA e com o Chromecast, você pode espelhar o filme para sua TV, sendo possível assistir os seus filmes e séries em qualquer lugar, a qualquer hora. E o melhor de tudo, sem anúncios na sua tela. E se isso te chamou a atenção, eu vou colocar o link do aplicativo Brasil TV na descrição e no comentário fixado. Clica aí. Depois do Saitama ter voltado no tempo e retirado os poderes divinos do Garou com um soco zero, o Garou se viu em uma situação bastante complicada. Todos os heróis que estavam presentes na luta contra a Associação dos Monstros ficaram em volta dele, prontos para pegar ele de porrada. Do outro lado do campo de batalha, enquanto o Saitama segurava o núcleo do Genos de uma outra linha temporal, o Genos percebe que aquele núcleo era idêntico ao seu. E ao se conectar com ele, ele viu algo insano. Nesse momento, as memórias dentro do núcleo que atravessaram o espaço-tempo com o Saitama começaram a passar para o Genos. Naquele instante, ele viu tudo o que havia acontecido naquele futuro miserável. Ele viu a luta do Saitama contra o Garou, a sua morte e a de outros heróis, a destruição do planeta Júpiter e a viagem no tempo de Saitama. Depois de ser bombardeado com esse excesso de informações, o Genos por um momento ficou meio dodói da cabeça, mas logo ele acordou e se desculpou com Saitama, e em sua cabeça ele dizia: não há dúvidas de que esse é o meu núcleo. Mas então, o que são essas memórias? Será que é um futuro que poderia ter acontecido? Dadas as circunstâncias, eu não tenho outra escolha a não ser assumir que sim. O Genos pergunta se o Saitama não se lembra de nada do que aconteceu. Ele não sabia de nada. Então o Genos decide fazer um resumo incrivelmente detalhado até demais, sobre o que poderia ter acontecido, utilizando diversas teorias sobre o tempo. E isso tudo passou de um ouvido para o outro do Saitama. Ele não escutou nada do que ele falou, e apenas diz que está contente pelo Genos continuar sendo o mesmo de sempre. Mesmo que ainda esteja confuso se o Saitama realmente não se lembra de nada, ou se ele está deixando os créditos da batalha para os outros heróis, de qualquer forma, o Genos admira ainda mais o Saitama por ele ter voltado no tempo para salvar todo mundo. Ninguém ali além do Genos sabe disso, e ele se sente obrigado a contar para o mundo sobre o que o Saitama fez ali. O Saitama chegou na hora certa e salvou todo mundo, como de se esperar de um herói. O Saitama não entende nada do que ele está falando, então apenas decide ficar quieto. Tareu, que naquele futuro miserável havia morrido pela radiação do Garou cósmico, agora se levantava, e uma pessoa chamava pelo seu nome. Ele acorda e ao se levantar, ele vê o Garou do futuro. Na verdade, algo semelhante ao seu espírito ou alma. Ao que parece, depois de compartilhar o conhecimento sobre a viagem do tempo com o Saitama, a sua alma o acompanhou para que apenas pudesse se despedir do Tareu. Logo, ele percebeu um grande tumulto acontecendo, e ao se aproximar, vemos o Garou sendo atropelado por todos os heróis. Depois de levarem muitas porradas, agora era a vez deles baterem no Garou, e após perder os seus poderes divinos, misteriosamente o Garou começou a aceitar os socos. Ele não estava revidando, talvez seja porque tudo já havia sido definido pelo seu eu do futuro. Metal Bat chega e pede para que eles parassem de bater no Garou. Ele já estava todo quebrado, mas a My Mask ainda pensava na ideia de execução. No entanto, o Metal Bat não concorda nem um pouco com isso, e nem mesmo Saitama. Ao chegar, ele pergunta sobre quem derrotou o Garou. Foi o Blast? Ele bateu no Garou pelado? Mas ninguém ali tem certeza. Então o Genos diz que o Saitama é o único que tem direito de decidir sobre o que fazer com o Garou. Enquanto apanhava, o Zombie Man decidiu se aproximar dele, e então perguntou sobre como ele conseguiu tanto poder. Nenhum humano com uma simples mostrificação conseguiria tanto poder. Tem certeza de que não tinha uma outra fonte de poder te usando como um catalisador? Por exemplo, Deus? Pois o mendigo imperador apresentou uma situação semelhante à do Garou. E o Flash se lembra que o Blast uma vez havia falado sobre isso, mas o Garou apenas fez deboche da situação e pede para que eles o matassem. Ele já não queria mais viver. A My Mask então aparece para matar
matá-lo, mas Tareu o impede, e na frente de todos ele diz que todos ali são maus, pois o Garou já salvou a sua vida um monte de vezes, e King percebe que quem era o amigo misterioso do Tareu era o Garou, mas ainda assim os heróis pretendiam matar o Garou. Mas algo os impede ao escutar o motor do King todos congelam, e ele dizia: "Parem todos vocês. Tem uma criança olhando." A Mai Mask tenta argumentar, mas o olhar do King foi suficiente para calar a boca dele. O King defendeu o Garou e o Tareu. Bang diz que não desistirá do Garou tão facilmente. Ele pagará por seus pecados salvando a vida das pessoas. E o Saitama diz que o mal absoluto é bom em fazer isso. Afinal, ele salvou a vida do Genos e do King diversas vezes na luta contra os monstros. Ele levanta o seu rosto e com um leve sorriso ele diz: "Você me dá nojo." Em um piscar de olhos ele desapareceu e logo em seguida o Metal Knight aparece com milhares de drones no ar e diz que os heróis ali sofreram um envenenamento pela radiação do Garou. Então eles receberam o devido tratamento. E o Saitama, ao lado do que havia sobrado do Genos, decide iniciar a sua busca para ver o que sobrou do seu apartamento. Claro, depois que o Kusuno arrumasse o Genos. O Bang foi atrás do Garou e o encontrou meditando debaixo de uma cachoeira. O mestre e discípulo andavam pelas cidades, passando pelos interrogatórios pelos danos que o Garou causou e também pedindo desculpas para as vítimas da caçada aos heróis do Garou. Tareu aprendeu a se defender dos valentões e virou amigo do Agama. E Bang e Garou agora conversavam sobre um torneio contra os heróis. O Garou tem vontade de lutar contra o Saitama novamente. Flash e Bomb. Ele tem certeza que se ele lutar contra eles, ele vai conseguir despertar um novo poder, sem precisar virar um monstro. E assim, Garou e Bang caminharam o dia inteiro falando sobre lutas e também sobre mulheres. E eu acho que eu posso dizer que é aqui que se dá início ao arco das Irmãs Psíquicas. Algum tempo depois da bagunça do Garou e da Associação dos Monstros, Forte e seus amigos da classe A vão até o apartamento do novato da classe A. Eles tocam a campainha, mas ninguém aparece. Então, Forte grita para que o novato saísse dali. Mas quando a porta foi aberta, eles esperavam encontrar uma outra pessoa. E quem saiu de lá foi nada mais e nada menos do que o próprio King. Ele também tinha ido lá para ver quem morava ali, mas essa pessoa não estava lá. E o King se pergunta: onde é que tá o Saitama? Enquanto o Forte e o Butterfly ficam com um precioso na mão. O que sobrou da cidade Z, Big God está vasculhando os escombros. E de repente, um herói da classe A, Air, chega e o desafia para uma batalha. Depois da luta contra os monstros, a moral da classe S ficou um pouco baixa. Mas antes de começarem a luta, o que sobrou da água natural maligna atacou o Air. Nem mesmo o Esperma Negro, que estava escondido vendo tudo, pensou que ela ainda estava viva. No entanto, logo em seguida ela foi engolida pelo Big God e acabou morrendo ali mesmo. Depois de digerir a água natural maligna, Big God pede para que as pessoas que estavam ali levassem o Air para um hospital, pois ele ainda iria ficar ali por mais um tempo para ter a certeza de que nenhum membro da Associação dos Monstros sobreviveu. Depois de presenciar a derrota dos monstros, chateado, o Esperma Negro decide procurar um local para se esconder, mas ao virar a esquina, na verdade o morro, ele acabou topando com Saitama, e naquele momento ele estava procurando o que havia sobrado do seu apartamento ao lado do Genos. Rapidamente o Esperma Negro se esconde. Esse cara é muito perigoso. Foi ele quem derrotou o Garou com apenas um soco. O Saitama era a última pessoa com quem ele queria se deparar. O Genos sente a presença de uma criatura e o Esperma se esconde. O Genos havia encontrado o Rover. O Saitama fica impressionado com o tamanho do cachorrão. Naquele momento, o Esperma Negro pensou que o Saitama e o Genos iriam matar o Rover, mas antes de ir embora, ele acabou se surpreendendo. O Saitama adotou o Rover. Ao perceber a bondade do Saitama, o Esperma Negro vê uma oportunidade nisso. Então, ele pula na frente do Saitama. Bom, não existe lugar mais seguro do que ficar ao lado desse careca. Então, ele começa a seguir o Saitama, implorando para que ele o adotasse. Mas ele diz que não consegue cuidar de um cachorro e de um macaco esquisito ao mesmo tempo. O Esperma Negro implora para poder ir junto com o Saitama, e o Saitama fica surpreso ao ver que o macaco falava. O Esperma Negro apenas quer se esconder na casa do Saitama até que as suas células regenerem por completo. E aos poucos, Saitama e os bichos de estimação se aproximavam de sua nova casa. Dentro da Associação de Heróis, eles estão dando seus pulos para conseguir mais dinheiro. Afinal, depois da luta contra os monstros, a reputação dos heróis foi lá embaixo.
devido à destruição excessiva, e agora eles estão vendendo apartamentos para garantir a segurança das pessoas mais ricas. Além dos heróis que estão presentes ali, eles também vão ter a proteção do sistema de segurança que o Bofoi programou. Do lado de fora da base, o sistema detectou uma ameaça, pois o Saitama estava acompanhado por 2 monstros. Um imenso robô sai dali, mas o Saitama o destrói com o tapa, causando uma enorme explosão. Depois do robô ter sido destruído, mais outras máquinas surgiram, e o Saitama foi deitando tudo que aparecia na sua frente no tapa. Os funcionários da Associação dos Heróis aparecem e comentam que aqueles robôs custaram mais de 9 bilhões para serem desenvolvidos. E com medo de ter que pagar essa enorme dívida, o Saitama começou a ficar apavorado. Então ele simplesmente falou que os robôs explodiram do nada. Mas os Homens de Preto não acreditam no Saitama. No entanto, King aparece e diz que os robôs realmente explodiram sozinhos. Isso foi o suficiente para o Saitama conseguir escapar dessa situação. O Saitama devolve o videogame portátil do King e se desculpa por ele ter quebrado. Mas o King leva isso numa boa e até mesmo chama o Saitama para jogar um pouco com ele. Mas o King é apelão e ele nega o convite. Muitas pessoas chegam para ver essa bagunça que o Saitama causou, e o Esperma Negro se esconde embaixo do Rover. Forte, Butterfly e o cara de sapo perguntam quem é esse cara que estava falando com King. Quem era aquele cara? Ele é o novato da classe A. O Saitama agora está na classe A, ranking 39. Depois de destruir o sistema de segurança que o Bofoi programou, a situação dele ficou um pouco complicada, pois a confiança nas suas máquinas caiu um pouco. Bofoi confere as câmeras de segurança e descobre quem foi o responsável por destruir as suas máquinas. Ao conferir o histórico do Saitama, ele viu que havia entrado para a classe C 65 dias atrás. 43 dias atrás ele subiu para a classe B, e agora ele foi promovido para a classe A 2 dias atrás. Bofoi viu que o Saitama ajudou na destruição do meteoro, na luta contra as criaturas do mar e também na luta contra o Garou. Sem falar que ele é o novo detentor do recorde de testes físicos. Com base nos vídeos, Bofoi rapidamente deduz que ele deve ser tão forte quanto um classe S, ou até mais forte, e como uma prevenção de que um dia ele se torne o seu inimigo, o Bofoi agora está de olho no Saitama. 2 dias atrás, no mesmo dia em que o Saitama pulou para a classe A, City fez uma reunião com alguns heróis da classe S. Os presentes eram Zombieman, Amai Mask, Flash, Sekingar e Genos. Com os fenômenos anormais que ocorreram durante a luta contra os monstros, City suspeita que esses fenômenos estejam relacionados com a profecia da Terra, que está em perigo. Então eles decidem compartilhar as informações que eles obtiveram durante o arco dos monstros. Zombieman então conta que o mendigo imperador havia sido abençoado por poderes divinos, por um ser que ele chamou de Deus. E antes que pudesse obter mais informações, instantaneamente ele transformou-se em cinzas. Flash também menciona o momento em que ele e o Saitama se encontraram com um dos cubos de Deus. Naquele momento ele tentou dar poder a eles. E isso fica ainda mais estranho quando ele diz que o Blast estava esgueirando para coletar os cubos desse ser que se chama de Deus. Então ele pergunta ao City se ele sabe de alguma coisa. E agora o City conta aos heróis o que o Blast esteve fazendo durante a sua ausência. Nos últimos 20 anos, Blast tem lutado continuamente contra esse deus. Ele e o seu parceiro, que mais tarde se tornaria o terrível líder da Vila Ninja, saíam por aí procurando os cubos que podiam transformar as pessoas em monstros. Ao longo dos anos, ele foi tido como um objeto de comunicação com esse deus, o que alguns chamariam esses cubos de Allpart. Porém, 2 anos atrás, o Blast, enquanto lutava contra a Centopeia Anciã, se encontrou diretamente com esse deus. Ele recusou a transação de poder e o confrontou. Naquela época, mesmo indo com tudo, a Associação dos Heróis não conseguiria fazer nada contra um oponente dessa magnitude. Eles nem mesmo foram capazes de detectar aquela criatura. Para proteger os outros heróis e funcionários da Associação dos Heróis, Blast pediu para que guardasse esse segredo. Então ele fez com que parecesse que ele sumiu sem dar motivos para a segurança de todos. Genos diz que isso é uma pena, pois se eles tivessem falado isso mais cedo, o Saitama, mais conhecido como Careca de Capa, já poderia ter resolvido essa situação. O City discorda do Genos. O Blast é o único que pode enfrentar um ser desses, por causa dos seus portais dimensionais. Determinado, Genos então conta o que realmente aconteceu na luta contra o Garou. Ele contou que foi o Saitama que o derrotou e logo em seguida voltou no tempo. Depois de falar sobre a força do Saitama para todo mundo, muitos dos heróis ali no primeiro momento não se demonstraram confiantes no depoimento do Genos. Eles pretendem interrogar o Saitama e o Garou sobre o ocorrido, mas nenhum deles se lembra do que aconteceu. Apesar de não possuírem nenhuma informação definitiva, tudo o que eles sabem é que as interações com a dimensão de Deus aumentaram repentinamente. E segundo Blast,
deve ter alguma coisa nesta dimensão o evocando, e ao que parece, esse alguém que está evocando Deus é o Saitama. Cid finaliza a reunião dizendo que eles devem permanecer unidos, e Genos rapidamente se levanta dizendo que se o Blast aparecer, ele precisa entrar em contato com o Saitama. Então ele vai embora sem nem mesmo se despedir. Os outros heróis percebem que o Genos está certo de que o Saitama é o mais forte, e o Zombie-Man agora se lembra da sua conversa com o Dr. Genos, de que um careca havia rompido o limitador. Aos poucos, o seu interesse sobre o Saitama está aumentando. Flash também está interessado nele. Embora não tenha certeza sobre a sua força, ele considera o Saitama como um diamante bruto a ser polido. Já a My Mask, no fim, colocou mais fé nas palavras do Genos. Se ele conseguiu comover o Genos, seria o Saitama o herói ideal? Ao chegar na agência de talentos, a My Mask é apresentado a um grupo de adolescentes. 2 desses 7 já subiram para a classe C, e a agência cogita a ideia de transformar esse grupo em heróis idols. No entanto, a My Mask não deu a mínima para eles. Ele estava focado assistindo às gravações das câmeras de segurança do momento em que o Saitama destruiu os robôs. Depois de falar que esses protótipos de Super Idol não são nada interessantes, os moleques tentam passar por cima do My Mask, falando que ele é ultrapassado. Então a My Mask faz uma pergunta: o que vocês fariam se eu fosse um monstro? Se aparecesse um bem assim na frente de vocês? Os garotos falam que meteriam uma porrada no bicho, afinal são 7 contra 1. Mas de repente os seus corpos congelaram e começaram a tremer. Eles não entendiam o que estava acontecendo ali. A My Mask então diz: são seus instintos avisando. Vocês e eu somos muito diferentes biologicamente. Nenhum de vocês tem isso. Não tem a beleza como a dele, a beleza de uma força esmagadora. Aos poucos a sua fascinação pelo Saitama começou a surgir. Enquanto isso, no apartamento do Saitama, ele está servindo um pouco de chá nas xícaras que ele achou no meio dos escombros do seu antigo apartamento. E lá estão presentes o Forte, da classe A, ranking 31, Butterfly GX, ranking 16 e o Sapo da Corrente, classe A, ranking 36. O Saitama pergunta para essa galera quem são eles, e o Forte se incomoda pelo Saitama falar galera. Ele pergunta qual é a idade do Saitama. Ele diz que tem 25 e ao perceber que o Saitama é mais velho do que ele desvia do assunto e reclama que o Saitama se mudou para lá e nem mesmo foi cumprimentar os seus vizinhos. O Saitama se desculpa por isso. Ele fala um pouco sobre o que aconteceu com a sua antiga casa. Ele diz que está lá porque o King o avisou sobre esse lugar. Ao ouvir o nome do King, o Forte diz que tá tranquilo, tá favorável. Ele se acalmou rapidinho. O Sapo da Corrente, naquele momento, tira a máscara para beber o chá e depois coloca ela de novo. E o Saitama se pergunta: que merda foi essa? Butterfly diz que o Sapo é um artista marcial e que apenas usa essa máscara para aumentar a sua popularidade. Falando sobre si mesmo, ele presume que o Saitama já o conhece, mas ao perceber que o Saitama não o conhece, ele sai correndo e coloca a sua roupa de herói, calcinha, salto alto e asas. Com uma bolsa e um batom, o dinheiro não é o problema. Ele costuma aparecer na TV flutuando de prédio em prédio, e Saitama diz que nos últimos 2 ou 3 anos, ele apenas assistiu canais de clima e de desastre. Ele não tinha TV a cabo, ou seja, ele nunca o viu. Forte então fala um pouco sobre o seu poder. Ele escuta a música e luta no ritmo dela. Saitama basicamente fala que esse poder é paia e eles vão pro estacionamento sair na porrada. Ao se prepararem para lutar, Forte diz que ele pode acabar se machucando, e os heróis da classe A acham que o Saitama vai levar um couro. O Forte bota a música nos fones e começa a se mover no ritmo da música. Saitama tenta avisá-lo sobre alguma coisa, mas ele achou que o Saitama estava amarelando, quando na verdade era um carro que estava indo na direção dele. Ao saírem do carro, os membros da Blizzard olham Forte como se ele fosse um bicho morto e dizem que isso vai dar um problemão. Fubuki se encontra com Saitama e nesse mesmo momento ela sente a presença de uma outra pessoa com poderes psíquicos. Aproveitando o embalo, ela chama o Saitama para acompanhá-la. Os membros do time Fubuki ficam surpresos ao verem que o Saitama já está na classe A. E ao verem que iam ficar sozinhos, o Sperma e o Rover ficam aos cuidados do Butterfly e do Sapo da Corrente. Indo direto para o centro de detenção especial, o Saitama pergunta quem eles irão visitar. A detenta que a Fubuki quer visitar está com uma visita nesse momento, e a Fubuki ordena que ela seja levada até ela imediatamente. Lá no andar B13, o Homem Mascarado visita a Psychos, a mente por trás da associação dos monstros. Depois da batalha final, ela foi capturada. O Homem Misterioso menciona o fato dela ter conseguido temporariamente
tente enfrentar a Tatsumaki de igual. Ela é um tesouro muito precioso e ele pretende comprá-la para realizar experimentos, e os homens da Associação dos Heróis apreciam o patrocínio. Ele dizia: para nós, Tsukuyomi, essa mostra sem dúvidas trará um grande avanço em nossa pesquisa. Tsukuyomi significa Deus da Lua, uma referência a um dos deuses do Shintoísmo. Também temos Susanoo, o deus das tormentas, e Amaterasu, a deusa do sol. One Punch Man frequentemente faz diversas referências a mitologias e até mesmo ao cristianismo, e esses sinais e referências se fortaleceram ainda mais depois do arco dos monstros. Deixando as teorias e referências de lado, primeiramente, Tsukuyomi é uma organização de pesquisas científicas, a mesma organização que fez diversos experimentos na Tatsumaki quando criança. Ainda veremos mais sobre isso. Ao escutar a palavra Tsukuyomi, a Psychos acordou e, em um sinal de desespero, ela o atacou com toda a sua força. Mas ele era muito poderoso e rapidamente a nocauteou com seus poderes psíquicos. Fique calma, tudo isso seria em vão se acabarmos danificando seu cérebro precioso. Por aqui, no terceiro olho, do qual tanto ouvimos falar, está o segredo para ver o futuro. Os membros da associação o perguntam se ele gostaria de torturá-la. Afinal, eles possuem instalações só para isso. Mas isso não é necessário. Em seu laboratório, eles farão uma minuciosa craniotomia. Descendo para o nível mais baixo da Associação dos Heróis, dentro do elevador, a Fubuki refletia sobre o momento em que a Psychos foi capturada. Depois do garoto ter fugido, ela tentou se esconder entre os escombros, mas a Fubuki a encontrou, a ex-vice-presidente do terceiro olho. A Psychos fica furiosa. A Fubuki sempre está lá para atrapalhar os seus planos. Quando ela tinha 17 anos, os seus poderes estavam quase superando os poderes da Fubuki, e ao perceber isso, a Fubuki decidiu selar os seus poderes com um beijo. A Fubuki afirma que naquela época ela era uma pessoa bastante egocêntrica, e continua sendo até hoje. Quando a Psychos propôs um plano para a Sociedade de Pesquisa Paranormal de exterminar a humanidade, as pessoas ao redor acharam isso uma loucura. Quanto a Fubuki, tudo o que ela conseguia pensar era: quando eu superasse a minha irmã e ficasse no topo do mundo, não teria para que ficar no topo se não tivesse ninguém embaixo. Para cada alto há um baixo. Para cada vencedor há um perdedor. Ela quer tirar os poderes de mim. A Psychos é tão egocêntrica. A Psychos é minha inimiga. E os inimigos devem ser esmagados. Antes de ser capturada, a Psychos ataca, causando uma enorme explosão, o que chama a atenção do time Fubuki. Em meio à batalha, diversas memórias surgem. Em tempos de escola, a Psychos comemora com a Fubuki o fato de membros de seu grupo terem aumentado. Não deve demorar até que a Sociedade de Pesquisa Paranormal tome o controle do mundo por trás das cortinas, ela dizia. Ela conta que um grupo chamado de Mão Invisível da cidade vizinha está querendo arrumar uma briga com um grupo delas. Mais tarde, depois de espancarem esse grupo de paranormais, a Psychos diz que foi uma boa escolha deixarem eles viverem, pois agora eles se ofereceram para ser sua subsidiária. A Psychos pergunta a Fubuki se ela está mais forte, pois agora ela consegue levantar um humano com seus próprios poderes, mas a Fubuki consegue levantar um caminhão e a Psychos sente que ainda ela tem muito caminho a percorrer. Ela conta que está pesquisando sobre uma nova habilidade, o terceiro olho que vê o futuro. Animada, ela pensa que se ela dominar essa habilidade, ela vai conseguir ver o futuro, assim como a profeta Shibabawa. Com esse poder, a sua organização poderia fazer frente a Tatsumaki. Ao tentar dominar essa habilidade, a Psychos começou a ter fortes dores de cabeça. Seria esse o futuro? O que ela viu no futuro é um mistério até hoje, mas o que ela viu foi o suficiente para deixar ela maluca. Seria Deus e Saitama em um futuro próximo duelando? Em meio aos gritos, ela diz que a dominação mundial é inútil. Os Homo sapiens em seu estado atual não fazem nada além de comer, defecar, copular e se multiplicar o quanto puderem. Eles não possuem o conceito de equilíbrio, são como uma praga de insetos devorando tudo. Não há glória em ficar no topo da raça humana e reuni-la. Nesse caso, devemos recomeçar do zero. Ela continua a dizer que a sua destruição é necessária. Agora é hora dos escolhidos conduzirem uma limpeza neste planeta. Sozinha, em sua loucura, ela pergunta se a Fubuki concorda com essa ideia. Mas ela termina aos gritos dizendo que um dia a Fubuki irá se arrepender. Ao derrotar a Psychos, a Fubuki se pergunta o que ela viu no futuro. A Psychos cai em seus braços e ela se questiona sobre a origem de sua loucura, a raiz daquela imagem terrível. Neste momento, uma presença ameaçadora tomou conta do corpo da Fubuki.
Fubuki. Ela congelou ao sentir que estava sendo observada. Deus naquele momento estava assistindo o desfecho daquela situação, e isso traumatizou a Fubuki. Agora, no presente, saindo do elevador, ela se pergunta o que era aquela criatura. Ela e o Homem Misterioso finalmente se encontram. Os Homens de Terno reclamam que eles estão no meio de uma negociação, não tá vendo? Fubuki diz para evacuar todos do recinto imediatamente. O QG adicionou a Psychos à lista de prisioneiros hoje de manhã, o que é visível para todos os heróis, e se a Tatsumaki vê isso, com certeza ela aparecerá imediatamente para acabar com a Psychos. Enquanto recitava essas palavras, a Tatsumaki se preparava para entrar no subterrâneo do QG. O teto começa a rachar, e Saitama aparentemente descobre quem é a responsável por destruir o seu antigo apartamento. A Tatsumaki entra com tudo, causando uma enorme destruição. Os executivos entram em terror com esse tornado. A Tatsumaki pergunta o porquê dela ainda estar viva. Fubuki e o cara misterioso com as luvas do Mickey Mouse usam seus poderes para proteger a Psychos. Tatsumaki joga o paranormal para longe e pergunta se a Fubuki vai mesmo tentar proteger a Psychos. Ela sofreu uma lavagem cerebral? Então temos um flashback da Tatsumaki com a Fubuki. Esse encontro da irmã mais velha com a caçula é meramente uma atuação. A Tatsumaki não quer deixar a Fubuki cair nas mãos do Tsukuyomi. Ela pode ser um monstro, mas também não merece esse destino. E neste momento ela está tentando impedir que a organização Tsukuyomi coloque as suas mãos na Psychos. Voltando para o presente, o Homem Misterioso apaga os executivos com um golpe telecinético e destrói todas as câmeras de segurança. Ele se levanta e diz que as irmãs psíquicas são excelentes presentes. A Tatsumaki comenta que houve um certo progresso no desenvolvimento de paranormais artificiais. Saitama reclama que tudo o que esses paranormais fazem é destruir as coisas. Nesse momento, percebemos que a Fubuki está contente por ter trazido o Saitama. Ela vê uma incrível força no Saitama e ela acredita que foi ele quem derrotou o Garou. O Garou, sendo uma pessoa que atingiu um alto pico e ascendeu, ela diz que o Saitama, que o derrotou, também ascendeu. E sendo uma pessoa que abriu mão dessas coisas, ela consegue fazer essa distinção. Os poderes da Tatsumaki do paranormal se chocam e abrem uma enorme rachadura embaixo do Saitama, fazendo ele cair e aos poucos sendo consumido pela escuridão. Ele caiu direto no andar de contenção de monstros de nível demônio. Se tem monstros debaixo da associação, então não deve ter problema o Saitama ficar com o cachorrinho. Enquanto os civis desfrutavam das instalações da Associação dos Heróis, eles se sentiam extremamente seguros dentro daquela fortaleza fortificada, criando até mesmo um clima amoroso entre eles. Só que não. De repente, a base começou a sacudir violentamente. Um terremoto não causaria isso. Os seguranças percebem que esse tremor vem do andar de contenção experimental dos monstros, e então eles mandam alguns heróis para aquele local. Os poderes da Tatsumaki do paranormal colidem, mas é ela quem está no controle. Ao perceber que está em desvantagem, o paranormal decide jogar sujo. Ele usa os seus poderes psíquicos na Fubuki, que no momento estava tentando trazer o Saitama de volta. Ela cai no chão e ele revela que uma cápsula de remédio para dormir se rompeu dentro da Fubuki e ameaça a Tatsumaki de romper uma cápsula de veneno. Esse foi apenas o primeiro aviso. Alguém colocou essas cápsulas no meio dos suplementos diários da Fubuki, ou seja, existe um impostor no time Fubuki. Sem ter o que fazer no momento, a Tatsumaki abaixa sua guarda e fica submissa aos seus poderes. O homem torce o seu corpo como se fosse uma roupa, e ele abre a cela de contenção de monstros. Ele quer que aqueles monstros que estão no subterrâneo comam todas as testemunhas. Se tudo o que sobrar for só cocô de monstro, a morte das irmãs psíquicas não será questionada tão cedo. No meio do time Fubuki, um jovem garoto se juntou com o paranormal. O novato era o impostor. Em completo desespero, todos tentam fugir daquela sala, mas as portas não se abrem. Aos poucos, a morte dava os seus primeiros passos, e eles sentiam isso. Mas tudo que saiu lá da cela de contenção de monstros foram tripas, e no meio delas estava o Saitama, o que deixou todos espantados. A Tatsumaki aproveitou essa brecha para se libertar com grande facilidade. Furiosa, ela diz para Fubuki o que ela vai fazer agora vai doer um pouquinho, mas isso serve de castigo por ignorar os seus avisos. O que a Tatsumaki fez foi torcer a cápsula com tudo que havia dentro, no formato de uma agulha mais fina que um fio de cabelo. Em estado de fúria, ela dizia, copiando a frequência dos seus sinais telecinéticos, eu consegui achar tudo que reagiria a eles. Valeu pela dica. A cápsula, que agora se tornou uma agulha, sai do corpo da Fubuki e vai direto para o olho do paranormal. Rapidamente o veneno começou a tomar conta do seu corpo. Não só veneno, mas o terror da Tatsumaki o assombrou também. Em forma de deboche, ela diz, poxa, você não morreu na mesma hora. Você tem algum tipo de resistência?
Depois disso, eu vou arrancar tudo o que você sabe da Tsukuyomi. Usando os destroços ao seu redor, ela criou uma prisão esférica de pedras e rapidamente deu um jeito no impostor. Em instantes, a Tatsumaki havia recuperado o controle da situação e com muito charme. Depois da virada de jogo repentina, um forte silêncio se formou, como se uma tempestade tivesse acabado de passar por ali. Ao perceberem que foram salvos, o grupo Blizzard corre em direção a Fubuki para ver se ela está bem. Eles não esperavam dar de cara com uma situação dessas, eles fazem diversas perguntas, mas a Tatsumaki manda eles calarem a boca, pois isso não tem nada a ver com eles, e manda eles sumirem dali imediatamente. A Tatsumaki joga na cara da Fubuki que, com esse monte de seguidores, tudo que ela vai atrair é a atenção dos inimigos para se aproveitarem desse seu ponto fraco. Ela manda a Fubuki cortar todas as suas relações. Hoje elas tiveram sorte, mas amanhã podem não ter. Embora diga essas duras palavras, no fundo, ela mesma percebia que não era capaz de proteger todo mundo. Os membros do time Fubuki tentam protestar, mas a Tatsumaki só fica mais irritada. Foi por causa deles que a Fubuki quase morreu. E se a Fubuki não vai cortar as relações com esse monte de estorvos, ela mesma irá. Ela ergue as suas mãos e diz que os machucará o bastante para que eles nunca mais trabalhem como heróis. Porém, antes de atacá-los, uma pessoa segurou o seu punho, e essa pessoa era o Saitama. Com um olhar afiado, ela pergunta o que ele quer, e ele responde: "Que saco, viu? Cara de uma focinho da outra. Você tá indo longe demais para dar um sermão na sua irmã. Por que heróis teriam que se bater?" Indo agora para a sala de operação, vemos o Air acordar depois de ter sido perfurado na garganta. Forte também está lá, e ele diz que ele ficou sabendo que ele foi derrotado por abaixar sua guarda. Forte se apresenta, e como o Air possui um ranking inferior, o Forte diz que eles vão se dar bem, se bem que ele não está numa boa posição para falar isso, depois de ter sido atropelado. Mas ele ainda não sabe disso. Ele acha que foi o Saitama que o deixou assim. Mas logo o Butterfly GX conta que na verdade ele foi atropelado por um carro. E o Sapo da Corrente diz que é melhor ele parar de usar os fones nas lutas. Depois de perceber o papel de idiota, ele diz para eles esquecerem isso. Ele podia jurar que ele foi tipo a Tornado do Terror, com os poderes paranormais roubados. Ele pergunta sobre o terremoto e o Butterfly diz que são os monstros que estão no subterrâneo. E antes de saírem, eles pedem para que ele descansasse um pouco. E o Forte está pensando em treinar mais um pouquinho para sua revanche contra o Saitama. Voltando para o causador do terremoto, a Tatsumaki manda ele soltar o seu braço, enquanto desfere uma poderosa energia contra o careca. O Saitama insiste para que ela se acalme. E óbvio, isso só deixa ela ainda mais irritada, e ela solta uma poderosa onda psíquica contra o Saitama. Com uma cara de indiferença, ele diz: "Ah, então esse é o poder psíquico que mandou o Genos pelos ares, né?" Na real, não é tão diferente dos da Fubuki. Puta da vida, ela manda ele mais uma vez soltar a mão dela. Um enorme buraco na parede é criado, que se estende até o exterior do QG, na forma de uma enorme cratera. Ela continua o seu ataque, o que acaba fazendo o Saitama virar um vibrador ambulante. A Tatsumaki fica sem reação. Como ele está aguentando tanto poder? Os seus músculos se movem por conta própria. A Tatsumaki finalmente se lembra do Saitama. Ele era aquele careca que ficava junto do Genos, e pergunta se ele faz parte do time da Fubuki. Saitama se vira e grita o nome da Fubuki. Ele diz que vai cuidar da Miss Teimosia e pede para que a Fubuki evacue todos. Percebendo o nível da intimidade do Saitama com a sua irmãzinha, ela pergunta se ele não é um dos capangas dela, o que ele é então. O Saitama pensa um pouco e então fala: "O que eu sou para ela? Não é como se eu fosse um amigo, nenhum companheiro, nenhum amigo em comum. Sou só um conhecido." E essas palavras machucam o doce coração da Fubuki. Pô, nem como colega ela foi considerada. A Tatsumaki então pergunta por qual motivo ele ficaria tão desesperado por uma conhecida. Bom, tanto faz. Agora ela pretende testar o Saitama, pra ver se ele é digno de ficar no pé da Fubuki. O Saitama, puto da vida, não entende nada do que tá acontecendo, sendo que é a Fubuki que não desgruda dele. Com o aumento da pressão dos poderes da Tatsumaki, aos poucos o QG começou a colapsar. O Saitama pensa rápido e agarra a cintura da Tatsumaki. Os dois ficam coladinhos e a Tatsumaki simplesmente fica sem reação. E o Saitama pula com ela para fora da associação. Se for fazer bagunça, que seja em um lugar deserto. Com o buraco em que o Saitama deixou ali, os heróis começaram a descer por ali. Saindo do andar dos monstros, dois com um nível de ameaça lobo e uma capivara buster se sentem extremamente sortudos. O QG tá desmoronando, e ao saírem dali, eles pretendem se vingar dos humanos. Eles vão destruir tudo até não poder mais. Ao abrirem a porta, eles deram de cara com centenas de heróis.
não tinha muito o que fazer, então eles voltam para suas celas como se nada tivesse acontecido. Do outro lado da cidade, há uma família que está se mudando para a Associação de Heróis. Eles literalmente fizeram 35 anos de financiamento imobiliário, pois a segurança vem em primeiro lugar. A criança está ansiosa para conhecer os heróis. Enquanto o pai de família dirigia, eles avistaram algo estranho no céu. Seria um pássaro? Olhando mais de perto, vimos que era o Saitama e a Tatsumaki caindo juntos. Ao se chocarem no chão, a Tatsumaki pergunta por quanto tempo ele vai continuar agarrando ela. E o chama de tarado. Ela gira o Saitama no ar e o joga com tudo no chão, mas ele ainda não soltou o seu braço. Furiosa, ela pergunta o motivo dele não soltar o seu braço. Por acaso tá afim dela? Mas o Saitama só tá com medo dela fugir e destruir a sua nova casa, e assim acaba virando um mendigo. Ao escutar que fugiria de um combate, a Tatsumaki fica pé da vida, porque ela fugiria de alguém mais fraco do que ela. O Saitama solta sua mão, ela se aproxima e lança um forte peteleco na testa do Saitama, fazendo ele sair voando para longe. Desta vez, a Tatsumaki pretende levar a luta um pouco mais a sério. Diversas pedras começam a se levantar, aos poucos elas ganham velocidade e dão origem a um enorme tornado. E diante dessa imagem de terror, o Saitama pensa que deve ser legal conseguir fazer algo assim. Com a ausência da Tatsumaki, o Paranormal e o Impostor aproveitaram aquele momento para criar um túnel para a fuga. Eles pegaram um carro e fugiram o mais rápido possível da associação. E aqui descobrimos que o nome daquele Paranormal é Apolo, que na mitologia grega, o deus Apolo, filho de Zeus e de Letona, era o protetor das belas artes. Apolo também era o deus solar da Grécia. E quando juntamos Apolo, Tsukuyomi, que significa deus da lua, Amaterasu, Susanoo, podemos ver que o One adora brincar com diversas mitologias, e com certeza, de alguma forma, isso deve ter alguma conexão no futuro. Apolo jura que um dia irá se vingar da Tatsumaki. A luta de Saitama e Tatsumaki continua. Ela joga diversas pedras na direção do Saitama, mas algumas sem querer quase acertam o carro da família, que está indo para a Associação de Heróis. Ao ver que a Tatsumaki está lutando contra alguém, o pirralho fica animado e pede para chegar mais perto. Saitama se esquiva dos ataques da Tatsumaki no maior estilo Homem-Aranha. Uma das pedras da Tatsumaki vai na direção da família. Por pouco, eles quase são esmagados, mas o Saitama chegou a tempo para destruí-la. Ele grita para Tatsumaki tomar cuidado, isso foi perigoso. A Tatsumaki chama ele de insolente e diz que ela sabe o que está fazendo. Ela ataca ele novamente, mas ao se defender, alguns destroços voaram na direção do carro novamente. Ao perceber a cagada, rapidamente o Saitama corre para salvá-los, mas antes de chegar lá, a Tatsumaki ergueu o carro e debochou da cara do Saitama, dessa vez falando para ele tomar cuidado. Irritado, o careca chama ela de nanica. Dessa vez ela grita, dizendo que vai fazer picadinho do Saitama. Ela coloca o carro no chão e pelo menos o moleque conseguiu ver a Tatsumaki. Mais uma vez, com o tornado, ela arremessa diversas pedras contra o Saitama. Você é muito desleixado. Não posso confiar a você a Fubuki desse jeito. Agora fique longe da Fubuki. Mas o coitado do Saitama naquele momento só queria ir para casa. Ao decorrer da luta, mais a sua motivação caía. Ao atacar com uma poderosa onda psíquica, as roupas do Saitama foram de arranha-céu. Com a pressão, aos poucos o Saitama era jogado para longe. A Tatsumaki usou o Saitama como se fosse uma peteca. Do outro lado do campo de batalha, estava lá a Fubuki, extremamente pensativa. Depois de escutar aquelas duras palavras da Tatsumaki, a Fubuki vê que não tem jeito, ela vai ter que dissolver o grupo. E assim é feito. Para afastar os seus próprios subordinados do perigo, ela os chama de inúteis. E então ela sai pelo buraco do Saitama, pedindo para que eles não a seguissem. Na cidade N, um herói da classe A foi capturado depois de ter caído numa armadilha boba de uma gangue. Eles usaram uma mulher do chefe da gangue para enganá-lo na casca do ovo. No entanto, o Feather, o herói, percebeu que aquela mulher era uma péssima atriz. Ela não gostava de estar ali. O chefão da gangue, o Big Iron, chega e diz que vai acabar com ele num porradão só. Para livrar aquela donzela em perigo, o herói se levanta. Se não tem refém, ótimo, quer dizer que eu posso ir com tudo. Preste atenção, Erika. Esse vai ser o meu ápice como um herói. De repente a parede quebra e ele é atropelado pelo Saitama, quebrando completamente o clímax. Perdido, o Saitama se desculpa pela bagunça e diz para eles cobrarem o dinheiro do concerto para Tatsumaki. Ao ver um monte de gente apagada no chão, ele fala para eles chamarem uma ambulância. Saitama diz que isso foi uma loucura, atravessar um prédio é muito perigoso. E ela responde, mas foi você quem atravessou. Os bandidos ficam pálidos ao verem a Tatsumaki. Um deles tenta atacar o Saitama, mas é humilhado com um soco. Os bandidos atacam os dois, mas isso não deu muito certo. Depois dos bandidos terem apanhado, a
A Erika, a mulher do Big Iron, ficou admirada com a Tatsumaki. Ela finalmente está livre, e o Feather só quer ir para casa dormir e esquecer que tudo isso aconteceu. Na Cidade H, um monstro rato espetado está atacando tudo que vê pela frente. Então o herói da classe S, Metalbat, é acionado. Ele atravessou correndo a Cidade H, pois ele era o único herói na área. Ao chegar lá, o Saitama e a Tatsumaki atravessaram a cabeça do monstro, fazendo aquela corrida do Metalbat ser completamente inútil. E depois de presenciar essa sacanagem, ele volta para casa tentando controlar sua raiva. A destruição continua, eles atravessam diversos prédios, e naquele momento, o Amai Mask conseguiu ver o Saitama lutando contra a Tatsumaki, aumentando ainda mais a sua concepção sobre a força do careca. Ao aterrissar em um prédio, o Saitama indaga que eles estão muito longe de onde eles começaram a sua luta. A Tatsumaki o encarou, e então logo desceu. Ela fica parada encarando o Saitama, ao que parece, esperando que o Saitama a agarrasse de novo como na primeira vez. Mas o Saitama é muito lerdo e não entendeu nada, então ele se vira dizendo que isso foi mais fácil do que ele pensou, e se pergunta se o QG fica para aquele lado, o que deixa a Tatsumaki bem desapontada. Ela pega a cabeça de Rolon dele e o arrasta pela rua dizendo que vai ajudar ele a chegar lá. Enquanto arrastava o Saitama por aí, de repente o Sonic apareceu e lançou algumas shurikens nos dois, mas a Tatsumaki as redirecionou de volta para o Sonic, e agora ele estava tomando o máximo de cuidado para desviar. Um cachorro larga um torete no meio da rua, e ao pisar no cocô do cachorro, o pé do Sonic escorregou, e por não conseguir se esquivar, ele acabou sendo atingido. Depois de voltarem para a área da Associação dos Heróis, o Saitama se solta e diz que agora ela pode voltar a fazer a bagunça que ela estava fazendo. Ela se sente um pouco retraída, pois se ela ir com tudo, a coisa pode ficar feia, mas o Saitama simplesmente diz: tá, pode vir com tudo. Por ser a primeira pessoa a dizer isso, a Tatsumaki fica impressionada, deixando ela toda animada. Os seus cabelos até mesmo ficaram em pé. Fubuki finalmente alcança a superfície, e ao chegar lá, ela viu o que mais parecia ser o fim do mundo. Ela tenta avisar a sua irmã mais velha de que ela está indo longe demais, e ao mesmo tempo, o Saitama e a Tatsumaki passam voando por ela. King, naquele momento, pretendia jogar videogame com o Saitama. No entanto, por causa dos tremores, os elevadores se desligaram, e o Saitama nem estava lá. Ele clama, porque o Saitama nunca tá por perto numa hora dessas. Mas logo em seguida, o Saitama surge ali mesmo. Ao ver o King, o Saitama pergunta se ele veio jogar mais videogame. Mas agora não dá. No momento, ele tá ocupado com uma tampinha chamada Tatsumaki. Indo em alta velocidade, ela grita que ainda está ouvindo tudo. Neste momento, o King utilizou 0,1% de todo o seu poder para obter o potencial máximo de sua visão. Enquanto preparava uma voadora, aos poucos o vestido da Tatsumaki começou a subir. O King conseguiu ver a sua calcinha. E sim, ela usa calcinha. Esquisito, né? Saitama e Tatsumaki vão embora, e King se sente realizado com o feito. Incomodado com os tremores, o Forte se levanta da sua cama. O que tá rolando lá fora? Se são monstros fora de controle, eu vou acabar com eles também. Ao se aproximar da janela, ele topou com o Saitama dando uma de pombo. O Forte se pergunta que merda ele tá fazendo ali. O Saitama olha pra ele e pergunta se ele tá se sentindo melhor, e diz pra ele ficar de cama por um tempo. Em um super salto, ele volta para o campo de batalha, e o Forte só conseguiu observar a destruição insana que ele estava fazendo. Parece que ele desistiu da sua revanche depois dessa demonstração de poder. Os membros do time Fubuki chegam na superfície e se assustam com a destruição. Como um pássaro, a Tatsumaki passa por cima deles, mas dessa vez ela está muito ofegante. Ela calculou mal seus limites. Era ela quem deveria estar testando ele, mas parece que o jogo virou. Até o momento, sem ter nenhum oponente fora das condições de vida ou morte que pudesse encarar, para ela, essa luta contra o Saitama foi muito divertida. Ela quer acabar com essa luta o mais rápido possível. Uma enorme fenda no chão se abre e um tsunami de terra esmaga o Saitama. Completamente esgotada, ela não acreditou no que estava vendo. Ela presumiu que o único oponente nesses requisitos seria o Blast, mas esse homem estranho estava, sem esforço algum, completamente ileso. Ela desce errando os passos. O Saitama diz para ela não se esforçar. Ela já está cambaleando. Poupe uma força para conversar. Ela manda ele calar a boca e usa os seus poderes para tentar jogar o Saitama para o espaço. Mas ela já está no seu limite. Uma forte dor de cabeça atinge ela, mas ela não desiste e diz que não tem nenhum interesse em ser amigável com ele. O Saitama olha para ela e diz: como eu falei, você vê as relações humanas de uma forma muito superficial. Olha só, agora mesmo você está sendo parada pela força de um mero conhecido da Fubuki.
Esgotada, logo a Tatsumaki desmaia e lembranças de sua infância com Blast surgem. Quando chega a hora, não espere que alguém venha te salvar. Proteja a sua família. Depois de ouvir essas palavras, a pequena Tatsumaki decidiu ir atrás de sua irmã, mas no meio do caminho surgiram algumas pessoas que a impediram de sair dali. Os paranormais artificiais da Tsukuyomi. Tatsumaki mata todos e com o corpo coberto de sangue, ela volta para buscar a Fubuki, mas ela se assusta e usa os seus poderes para afastá-la. Aquele foi o despertar dos poderes da Fubuki. Fui eu quem arrastou a Fubuki para um destino hostil. Eu sou a responsável por proteger a Fubuki, sem confiar em mais ninguém. Em um sonho, ela vê o Blast e tenta alcançá-lo. O único adulto que libertou a Tatsumaki foi o Blast. Ela tem expectativas enormes no Blast. Com certeza o Blast vai me respeitar depois que eu ficar forte assim. Com certeza ele vai me ensinar um jeito melhor de levar a vida. Essas eram as expectativas da Tatsumaki. Ela diz que se esforçou muito, mas nada dá certo. Ela não quer que todos tenham medo dela, mas se não tiverem, as coisas voltarão a ser como antes. Em lágrimas, então ela pergunta o que ela deve fazer. Uma forte luz ofusca o rosto do Blast, e aos poucos vemos que era a careca do Saitama que estava refletindo a luz. A Tatsumaki acorda e ele pergunta se ela está bem. Ao ver que ela finalmente se acalmou, ele diz: "Acabou? Putz, eu tava tentando manter a sua bagunça onde não tinha ninguém, mas não deu pra te conter muito bem. Não sei que tipo de treino se faz pra poderes específicos, mas você deve treinar pra caramba e isso é muito impressionante." A Tatsumaki diz que ela não precisa escutar isso dele. E o Saitama continuava: "Então eu só vou falar o que eu tenho pra falar e vou tomar meu rumo. Paranormal, ou seja lá o que, pode viver a sua vida como quiser, mas se quiser fazer alvoroço, não quebre as coisas dos outros." Ele coloca sua mão sobre a cabeça dela. "Acho que você vai ser uma ótima heroína se conseguir cumprir com isso." As suas palavras a tocam e então ele vai embora. Mas antes de ir embora, a Fubuki apareceu, dizendo que dessa vez ela deixou seus membros para trás. Dessa vez ela lutará sozinha. Mas foi só falar que os seus subordinados apareceram. Eles ainda desejavam servi-la e ao toparem com a Tatsumaki, eles congelam, porém eles conseguem criar coragem o suficiente para implorar para que ela deixasse eles ficarem com a Fubuki. A Tatsumaki se prepara para castigá-los, mas antes disso a Fubuki entra na frente e faz isso ela mesma. Ela pergunta o que eles esperam fazer, se nem mesmo conseguem se defender de seus poderes. Com lágrimas nos olhos, eles se levantam novamente, e o Saitama se perguntava: que merda é essa? O Saitama olha para Tatsumaki e diz: "Por que você só não deixa isso com eles?" Ela diz pra ele não se intrometer, mas antes de concluir a sua frase, o Saitama continuou: "Eu não conseguia derrotar nenhum monstro de nível lobo antes de começar a treinar os meus músculos. Mesmo que eles sejam fracos agora, ninguém pode dizer qual é o limite deles." Ao escutar essas palavras, a Tatsumaki então diz para a Fubuki que já deu, não precisa mais fazer isso. Ela veio para lidar com a Psychos e agora se sente esgotada. E a pedido do careca, ela vai poupar eles. No entanto, se alguma coisa acontecer com a Fubuki, ela nunca irá perdoá-los. Ela se vira para o Saitama e com um biquinho diz que o teste ainda não acabou. E quando ela estiver afim, ela vai dar um outro teste surpresa para o Saitama. O que será que ela vai fazer, hein? Isso não importa, o Saitama tá mesmo querendo correr dessa maluca. Fubuki fica impressionada. A Tatsumaki nunca deu ouvidos a ninguém. E pra ela se importar com a opinião de uma pessoa, o cara tem que ser foda. O Saitama finalmente vai embora e pede pra ela não fazer nenhuma bagunça. Depois dessa pequena luta, a associação dos heróis ficou uma bagunça. Ao chegar no seu apartamento, ele dá de cara com o Forte, Butterfly e com o Sapo. O Forte queria falar algo com ele. Ele se desculpa com o Saitama e pergunta se ele quer que arrume roupas e sapatos novos. Tem boas lojas na região. Ele diz que todos são parceiros da classe A e está ansioso para trabalhar com o Saitama. E se precisar de alguma coisa, é só avisar. Percebendo esse comportamento estranho, eles perguntam o que ele tem. O Forte diz que ele viu o verdadeiro poder do Saitama. Se a luta acontecesse, ele não duraria nem mesmo 10 segundos com ele. Não foi o monstro que causou o terremoto, mas sim o impacto da luta dele. Com a intenção de ficar próximo do Saitama, ele pretende cuidar do Rover e do Esperma. Os heróis no subsolo analisam os corpos dos monstros. Parecia uma verdadeira cena do inferno. E um deles pergunta o que aconteceu, e os que estavam presentes dizem que foi um herói de classe A que fez isso. Mas eles não deram muita atenção para isso. Classe A? Isso é impossível. Todos os monstros que estavam ali possuem um nível de ameaça demônio. Logo, um executivo da associação chamado McCoy chega e fala com a Fubuki. Ela pergunta o motivo de confinar os
monstros que nem mesmo estavam na lista de confinados. O que realmente está acontecendo ali? Ele diz que os monstros estavam sendo usados para a implementação de uma arma que o Bofa está desenvolvendo. Mas isso é balela. Fubuki saca uma pasta com informações do McCoy, tentando trocar os monstros por uma grande quantia de dinheiro. E Fubuki ameaça espalhar essas informações para o mundo. Levando essa conversa mais a sério, ele pergunta o que ela quer. E ela responde: tenho certeza que ainda temos um tempinho, enquanto as câmeras não funcionam. Se nós levarmos esses restos de carne e espalhá-los na superfície, podemos deixar as coisas assim. Tanto o dano à instalação quanto a destruição que a minha irmã fez foram por conta da luta dela contra esses monstros de nível demônio. Além disso, se cuidarmos dessas duas coisas de uma só vez, você vai ganhar de volta a confiança de todos os figurões que moram aqui. Eles são um recurso valioso, não são? E também acho que é de interesse mútuo que a minha irmã não seja penalizada por nada disso. Sem ter o que fazer, McCoy acha uma boa ideia e vai colocá-la em prática. E assim é feito. Tatsumaki espalha os cadáveres pela superfície, e dentro de um dos monstros, a Fubuki puxa a Psychos, deixando ela em segurança novamente. A mídia reporta os fatos, e os civis, ao saberem dessa suposta notícia de que a Tatsumaki defendeu o QG de uma invasão, ficam extremamente gratos. Inclusive, o pirralho fica contente ao ver o lado heróico da Tatsumaki. Saitama, ao ver as notícias, fica irritado, pois foi ele quem parou a Tatsumaki, e estão praticamente chamando ele de monstro. O Genos pega o seu celular e decide fazer uma reclamação, mas ao escutar que os danos foram estimados a bilhões, o Saitama pede pro Genos desligar o celular. Vamos deixar os holofotes em cima da Tatsumaki. O Genos entende isso como uma baita generosidade e anota tudo. Em uma reunião com os executivos, eles discutem sobre a fuga da Psychos, e a Tatsumaki diz que a culpa é sua por ela ter fugido. Ela se responsabiliza por sua busca, mas os executivos não possuem muita confiança nela depois desse acontecimento. Mas a Tatsumaki é a mais indicada para essa missão. Afinal, ela tem um padrão de onda totalmente decorado, e então ela vai embora. Mas antes de sair, McCoy diz que não acredita que ela ficou tão cheia de remorso e decidiu procurá-la. E estranha essa sua gentileza, ela se vira e diz que às vezes ela fica de bom humor. Kid Perro, enquanto hackeava o QG depois desse incidente, descobriu todos os podres da Associação dos Heróis. E ele fica aterrorizado com o que vê. Além da corrupção, o que será que ele viu que o deixou tão surpreso? E aqui se encerra o arco das Irmãs Psíquicas. E como essa deve ser a terceira vez em que eu faço um resumo dos arcos de One Punch Man, vocês gostariam que eu continuasse com esse trabalho? Vocês também gostariam de ver outros mangás por aqui? E quais mangás seriam? Kaiju? Shumatsu? Eu quero que você comente aqui embaixo o que você gostaria de ver. E se você quer apoiar o meu trabalho, é importante que você compartilhe esse vídeo com um amigo seu, ou também se torne um membro do canal, assim podendo assistir os vídeos antes de todo mundo. Bom, eu estarei deixando o resumo da terceira temporada de One Punch Man bem aqui para você assistir. Clica aí e bora fazer uma maratona. Eu sou o Marcelo, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.